Tenha falado comigo. A gente sabe que muitas pregações aqui, ele está falando de conserto, de renúncia. O mais está falando aqui é conserto e renúncia. E Deus tinha tocado no meu coração essa palavra. Quando a obreira Renata estava pregando sexta-feira, acho que era sexta vez, Deus tinha tocado essa mensagem no meu coração. Eu falei, Senhor, essa mensagem, né? Porque tem muitos de nós que não está sendo obediente ao que o Senhor tem falado. Muitos de nós não estão sendo obedientes ao que a nossa pastora tem unidade para nós fazer. Muitos de nós não estão sendo obedientes a nossos pais, a nossas mães. E Deus tem me incomodado isso, Deus tem falado isso comigo. Primeiro, antes de eu passar para a igreja, Deus tem que falar comigo. Fala comigo. Ele tem me passado e falado assim, muitas pessoas não estão sendo obedientes àquilo que eu estou falando, o chamado dele sobre a vida dele, muita gente está sendo desobediente a mim. E Deus tem me tocado isso, tem falado isso comigo. E ontem eu estudando essa palavra. E Deus ele falando profundo comigo. E eu falo, pedindo confirmação do Senhor. E ontem nós no culto de mulheres na igreja ali em Venda Nova. E a pastora pregou também um pouco uma parte sobre obediência. Eu falei assim, até só confirmação mesmo, vou pregar essa manhã na tua igreja. E eu vim trazer para os irmãos que o título da mensagem é a obediência ou desobediência. A obediência traz bênçãos sobre as nossas vidas. E a desobediência traz maldição sobre as nossas vidas. Então, quando a gente é obediente ao Senhor, a gente tem tudo com Ele. Como? Igual nós somos. Tem uns que são pai, tem uns aqui que são mãe. Mas mesmo assim, como também quando nós éramos meninos, até hoje. Quando o filho da gente desobedece, a gente faz o quê? Quando você está de cativo, você não vai ganhar aquilo que eu tenho te prometido. Você não vai receber aquilo que você tem pedido. É desse jeito que o filho da gente é obediente. Ou então quando a gente era desobediente com nossos pais, com nossas mães, a gente era a mesma coisa. A gente ficava de castigo, a gente não recebia aquilo que a gente queria. Um brinquedo, um celular, ou algo que a gente estava a fim de ganhar. E quando a gente era desobediente, aí vinha a consequência sobre nós. É desse jeito com Deus, sobre a nossa vida com Deus. Quando Deus manda a gente fazer algo para a obra dele, quando Deus nos ensina em fazer algo para a obra dele, quando a gente desobedece ao Senhor, acontece a mesma coisa. Algo de Deus não flui na nossa vida. Algo de Deus fica travado na nossa vida por causa da nossa desobediência a Ele. Deus, você tem um chamado de Deus, Deus colocou aquele chamado na sua vida. Deus colocou aquele chamado para você fazer a obra de Deus. E quando você começa a desobedecer a obra de Deus, tudo começa a travar na sua vida. Porque assim como nós desobedecemos ao nosso Pai, também nós desobedecemos a Deus, algo trava na nossa vida. A gente tem que ser mais obediente ao Senhor. A gente tem que se entregar mais ao Senhor. Não só a Deus, mas como o nosso líder, a pastora, o pastor, o presbítero, que é um segundo pastor. A gente tem que se entregar, a gente tem que se deixar a ser obediente com nossos líderes, com Deus. Porque às vezes a gente fala, eu sou obediente a Deus e obediente com o seu pastor, e obediente com sua pastora, e obediente com seus pais. Você está sendo obediente? Então algo de Deus não acontece nas nossas vidas por causa de falta de desobediência. Algo de Deus não acontece nas nossas vidas porque a gente tema achar que é melhor do que os outros, de quebrar pau no ouvido, ou acreditar de quebrar pau no ouvido. Ah, não vou fazer isso porque está me explorando demais. Ah, isso não é para mim. Se Deus te levantou e você fala, isso não é para mim, eu não consigo fazer isso. Quanto chamado que você tem? Os pastores chegam com você, você tem isso, você tem que fazer aquilo, você, não, isso não é para mim. Você está sendo desobediência a Deus. Então se o seu chamado é esse, segue o seu chamado. Toma a sua cruz, segue Jesus, porque esse é o teu chamado. Não deixe de ser obediente não, porque algo de Deus trava na nossa vida. O milagre de Deus trava na nossa vida. As bênçãos de Deus travam na nossa vida por causa da desobediência. Eu posso te provar isso na Bíblia, isso dentro de mim. Isso é que o Espírito Santo de Deus tem tocado em mim para falar para a igreja. A desobediência. Se você pegar a Bíblia do primeiro livro até o último, você vai ver como é que a consequência da desobediência traz ao ser humano. Não é brincadeira, não é brincadeira. A gente não está no tempo de brincar. A gente não está no tempo de colocar a mão no ouvido e ser desobediente. A gente não está nesse tempo. Seja obediente a Deus. Seja obediente aos nossos líderes. Seja obediente aos seus pais, às suas mães. Seja obediente.
E Deus tem me levado em quatro passagens da Bíblia, em 4 personagens, que a consequência vem nele, depois que eles obedeceram a Deus. O primeiro, gostaria que os irmãos sabiam comigo o livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 2, verso 17. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que comerse dela, certamente morrerás. Agora, indo lá no capítulo 3, do versículo 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeste dela, nem dela tocarás, porque não tocarás para não morrer, para que não morrerás. Disse a serpente: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comeste deste fruto, vossos olhos se abrirão, e serei como Deus, conhece o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejava para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu seu marido, e ele também o comeu. Glória a Deus. Irmão, esse é um dos primeiros desobediência a Deus. Pode se sentar? Glória a Deus. Deus chega, quando Deus cria o homem, ali criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden, e a palavra de Deus vai falar que ali o homem começa a interagir com os animais, a interagir com Deus, e a palavra de Deus vai falar que Adão, glória a Deus, aleluia, que a palavra de Deus vai falar que Adão, ele estava só, e Deus fez para si uma mulher, e ali Deus orientou, fez uma ordenança para que eles não tocassem naquela árvore, na árvore do conhecimento do bem e do mal, e o Senhor deixou bem claro: quando vocês tocarem nessa árvore, vocês vão morrer. Quando vocês tocarem naquela árvore, vocês vão ser simplesmente mortos. E o que eles fizeram? Ficaram tempo obedecendo a voz de Deus. Só que a palavra de Deus vai falar que Satanás, que a serpente, entra no jardim e convence Eva a comer a fruta e leva para Adão, e vai falar assim que eles comeram a fruta, eles viram que ambos estavam nus, que ali o pecado já tinha entrado entre eles. E quando o Senhor ficou sabendo daquilo, quando o Senhor desceu e viu que eles estavam aquilo, e falou por que eles estavam escondidos, e um começou a jogar a culpa no outro, falando que ela que deu a fruta, ele que deu a fruta. Então a palavra de Deus vai falar aqui, Deus começa falando: não falei para vocês não tocarem na fruta? Mas a serpente nos enganou. E o que Deus fez com ele? Lançou eles do jardim. Eles tinham a vida eterna. Se eles obedecessem a Deus, eles tinham a vida eterna. Eles foram lançados do jardim, e ele foi amaldiçoado: a serpente, a mulher e o homem. Quando a gente faz algo que Deus tenha falado para não fazer, algo de muito ruim acontece sobre as nossas vidas. A desobediência traz algo muito grave, as consequências da desobediência é muito grave sobre as nossas vidas. Adão e Eva estavam ali com o Senhor 24 horas por dia, mas o que eles fizeram? Preferiu desobedecer a voz do Senhor, e a consequência veio sobre os dois. E ali a gente sabe a linhagem do pecado quando começou sobre a vida deles. Depois veio o pecado dos seus filhos, e ali foi por geração em geração, por causa do pecado de Adão e Eva, por causa daquele fruto, por causa da desobediência do Senhor. E quando a gente desobedece ao Senhor, isso que acontece com nós. Quando a gente desobedece ao Senhor, a gente certamente vai morrer espiritualmente, porque a gente está desobedecendo um ser supremo. A gente está desobedecendo um ser surreal que é Deus. Então a gente tem que ser mais
cauteloso, a gente tem que ter mais inteligência naquilo que a gente é ordenado a fazer. Então, se Deus falou para você não fazer, não faça. Agora, se Deus falou para você fazer, você faça. Porque Ele que está te ordenando, Ele que está te orientando a você fazer. Porque a consequência de Adão e Eva foi a morte. Ah, mas eles não morreram no momento, mas morreu. Porque elas têm vida, a vida eterna. Aquilo não era um plano de Deus. O plano de Deus é que eles tinham a vida eterna, sem doença, sem nada. E ali ele foi, o meu fruto do pecado não, o meu fruto do conhecimento do bem e do mal. E a consequência veio sobre a vida deles. Então não seja desobediência àquilo que Deus fala para você. Não seja desobediência àquilo que Deus tocar em você para você fazer. Não seja desobediência a Deus. Faz aquilo que Deus tem tocado. E eu quero falar mais um. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25. Não precisa abrir. A desobediência. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1. A desobediência de Saul. A gente sabe que Saul foi o primeiro rei levantado sobre Israel. A gente sabe que Saul foi um rei escolhido não por Deus, mas sim pelos homens. Mas foi um rei que era usado por Deus. E a palavra de Deus vai falar que Saul tinha vencido todas as batalhas, porque Deus era com ele. Então vai falar dentro do dia que Saul inventou de oferecer sacrifício a Deus, porque não era coisas de rei fazer, era de sacerdotes, os sacerdotes faziam o sacrifício. Então Saul desobedece a Deus e os sacerdotes e os profetas, e ali ele faz aquele sacrifício. Ali ele já tinha desobedecido ao Senhor, mas o Senhor não tinha botado a mão sobre Saul ainda. Mas a palavra de Deus vai falar que Deus deu uma missão para ele fazer. Qual é a missão? Dele chegar até uma terra e eliminar todo mundo que está naquela terra, todos os animais, as crianças, as mulheres, os homens e o rei. Mas a palavra de Deus vai falar que Saul chega, separa as melhores ovelhas, separa os melhores animais e poupa a vida do rei. E a palavra de Deus vai falar que ele fazendo aquilo, Deus o rejeita Saul, porque o mandado de Deus foi para ele chegar, exterminar aquele povo, mas não, Saul poupou a vida do rei, dos melhores animais. E ali Deus rejeitou Saul por causa da sua desobediência, rejeitou Saul do seu trono por causa da sua desobediência. Para você entender qual a consequência da desobediência com Deus. A consequência da desobediência com Deus é algo muito sério. Não é coisa de brincar, não é coisa de ficar igual menino, não. Seja obediente àquilo que Deus manda você fazer. Aleluia. Saul tinha tudo com Deus. Saul foi o primeiro rei levantado ali naquele lugar para governar o povo de Deus. Mas Saul desobedeceu a Deus, os profetas naquele tempo. E a consequência veio sobre Saul. Saul foi ajeitado não por mim. Saul foi ajeitado não pelo profeta Samuel. Saul foi ajeitado não pelos seus soldados. Saul foi ajeitado por Deus. Quando a gente está na mão de Satanás, Deus tira. E quando a gente está na mão de Deus, quem tira? Quem tira nós da mão de Deus? Então pensa. Seja mais obediente à voz do Senhor. Seja mais obediente àquilo que o Senhor tem trazido no seu coração, aquilo que Deus tem tocado para você fazer. Porque eu tenho certeza que cada um aqui tem um plano de Deus. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma chama que Deus falou. Eu te levantei para isso. Eu tenho certeza que tem. Porque você não está aqui nem à toa, não. Você está aqui não é à toa. Agora para a igreja à toa. Você não está aqui à toa. Você está aqui porque Deus tem uma promessa na sua vida e na minha vida. Você está aqui porque Deus te separou dentro do ventre da sua mãe. Você está aqui porque você tem uma bênção de Deus para receber. Mas essa bênção de Deus a gente recebe quando a gente é obediente ao Senhor. Porque essas bênçãos a gente não recebe, porque ela trava, por causa de falta da nossa desobediência a Deus. E a palavra vai dizer que ali Deus rejeitou a Saul por causa da sua desobediência a Deus, porque ele foi recebido para exterminar aquele povo. Mas ele poupou a vida do rei e a vida de vários animais. Ele Deus rejeitou do seu trono, rejeitou de ser rei e rejeitou diante dele. E a palavra de Deus vai falar que um outro homem também, chamado Gazi, esse mesmo Gazi, ele era servo de Eliseu, um dos maiores profetas.
Vai falar ali no versículo, no 2 Reis, capítulo 5, versículo 25. Vai falar que aquele chefe, Naamã, veio porque estava atrás do milagre. Veio até o povo de Israel. E a palavra de Deus vai falar que Naamã chega até aquele profeta. E ali Naamã traz consigo muitas coisas valiosas. E ali Naamã chega por causa de uma serva dele, tenha falado com ele, porque falou assim: se você estiver perante ao profeta lá em Israel, ele curará você da sua lepra. Para quem não conhece Naamã foi um chefe dos filhos teus, um chefe que era inimigo do povo de Israel. Mas Naamã foi lá para receber o seu milagre. E a palavra de Deus vai falar que Naamã chega ali com várias coisas valiosas. E quando ele recebe o milagre, quando ele recebe o milagre de Deus sobre a vida dele, ali ele quer pagar por aquilo que ele recebeu. Eliseu vai falar para ele: não, de graça eu recebi, de graça eu também te dou. E a palavra de Deus vai falar que Eliseu não queria aquilo dele, porque ele recebia do Senhor e ele passava aquilo que ele recebia do Senhor. Mas o seu servo Geazi cresceu o olho naquilo que ele tinha trazido. Então a palavra de Deus vai falar que ele saindo, Geazi vai atrás dele e fala: meu servo, meu senhor falou para você me dar aquilo que você trouxe. E ali a palavra de Deus vai falar que ele deu, porque ele achou que Eliseu que tinha dado, falar para ele lá buscar. E a palavra de Deus vai falar que pela desobediência dele ir até lá, falar que Eliseu que pediu para pegar aquele trem. A palavra de Deus vai falar que quando ele chega diante de Eliseu começa a conversar com ele. E a palavra de Deus vai falar que a lepra de Naamã, a conta aparece sobre ele, e aparece sobre a sua geração e geração. Foi amaldiçoado por causa da desobediência dele. Para a gente entender como é que a desobediência traz algo muito sério sobre as nossas vidas. Como é que a desobediência sobre Deus traz algo muito grave sobre as nossas vidas. Mas Diaco, isso aqui está acontecendo comigo, mas quando você chegar perante a Deus, aquilo que Deus mandou você fazer, você não fez. Os talentos que Deus te deu, você guardou. Você foi desobediente a Ele. E quando você chegar perante a Ele, qual vai ser a sua justificação? A gente tem que colocar tudo isso em prática. Deus tem ministrado no meu coração sobre a desobediência. Deus tem falado comigo sobre a desobediência. Nas igrejas, a desobediência está muito grande, está só aumentando a desobediência. Então a gente tem que ser mais obediente à voz do Senhor, à voz de Deus. Aquilo que Deus tem para você fazer, faça. Faz, igreja. Faça. Faz. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todo mundo foi chamado para fazer a obra de Deus. Aqui todo mundo foi chamado para ir de pregar o evangelho de Deus. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui a gente tem que todos obedecer a Deus, a Jesus Cristo, a obedecer a nossos líderes. Se o nosso líder puxa a nossa orelha, fala que nós estamos errados, o que a gente tem que fazer é consertar, não é virar a cara, não é ficar de mimimi, não é fazer fofoca, não é fazer contenda. A gente tem que obedecer ao nosso líder. Você falou por nós, porque a gente está errado, a gente tem que obedecer. A gente tem que obedecer. Porque se o nosso patrão chamar a nossa atenção no nosso serviço, o que a gente faz? A gente obedece. E quando ele diz, por que na igreja tem que ser diferente o nosso líder? Muitas das igrejas hoje estão levantando contenda por causa disso. Muitas das igrejas estão rolando muita desunião por causa disso, por causa de falta de obediência aos líderes. Eu falo em geral os líderes. Muitos estão fazendo aquela contenda porque manda fazer, mas não quer fazer. Fala para fazer, mas não quer fazer. Vai quando puxa a orelha, tem um não puxa a orelha, fica de mimimi por quê? Então abra a sério do Senhor. Seja obediência àquilo que Deus, aquilo que o nosso líder está falando para você. Seja obediência. Porque como essas três pessoas, podiam citar mais pessoas, mas vou citar só essas três. A consequência veio sobre eles. Podia citar sobre Jonas, a consequência de Jonas. Podia citar sobre aquela mulher que virou estátua de sal. A
As consequências da desobediência é muito ruim sobre as nossas vidas. A consequência é muito ruim. Algo trava na nossa vida por causa da desobediência. A gente tem que colocar isso em ação. A gente falar, pô, a gente está acontecendo isso comigo por causa de quê? Será que eu estou fazendo algo certo? Será que eu estou fazendo aquilo que Deus tem mandado? Será que eu estou fazendo aquilo que tem que ser para mim fazer? Será que eu estou fazendo? Então que nessa noite a gente venha cair nossos conceitos, venha ver o que a gente está sendo desobediente a Deus. A gente venha meditar no Senhor, falar, Senhor, o que eu estou sendo desobediente ao Senhor, que eu venha ser cada dia mais obediente. Aquilo que o Senhor colocou para me fazer, que eu venho fazer, Senhor, com obediência, com fé. Porque não adianta a gente falar, eu tenho fé no Senhor, eu tenho fé, isso é obediência. Você pode ter a fé que for, irmão, mas se você não tem obediência ao Senhor, sua fé não vai ser de nada. Não vai ser de nada. Então essas são as coisas da desobediência. Agora eu quero falar um pouco da obediência a Deus. Porque a obediência a Deus traz coisas boas para nossas vidas, traz coisas positivas para nossas vidas. A obediência a Deus traz coisas que a gente menos imagina. Porque quando a gente só obediência aos nossos pais, algo de bom acontece, a gente sempre recebe aquilo que Ele tem para nós. Quando a gente passa o ano todo, quando a gente, criança, obedece aos nossos pais, e não fala, pai, eu quero a bicicleta, pai, eu quero um carrinho, pai, eu quero isso. Se a gente for obediência o ano todo, pode ter certeza que no Natal Ele faz um esforço para te dar aquilo que você pediu. Porque você foi obediência aos pais e às mães. A palavra de Deus fala que um dos mandamentos é honra teu pai e tua mãe, para que seus dias sejam prolongados na terra. Isso foi um mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Seja obediência ao teu pai e à tua mãe. A palavra de Deus é forte, a palavra de Deus está lá no profundo. Porque muitos jovens estão morrendo hoje. Muitos jovens estão perecendo hoje lá fora. Por que a gente vê mais os jovens morrendo? Porque não estão obedecendo aos seus pais, não estão obedecendo às suas mães, por isso estão perecendo muitos lá fora. Então que a gente vem ser obediente a Deus, porque a palavra de Deus vai falar aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 1, a obediência de Abraão. Abraão, a palavra de Deus vai falar que Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua tenda, Abraão. E Abraão podia muito bem ficar onde que ele estava? Na terra de idolatria, na terra de pecado. Mas a palavra de Deus vai falar que Abraão preferiu obedecer à voz do Senhor e saiu ao rumo. A palavra de Deus vai falar que Abraão pegou e saiu. Só ouviu a palavra de Deus, só foi obediência à voz de Deus. E a palavra de Deus vai falar que Abraão foi abençoado até o último dia da sua vida. Abraão foi abençoado até o último suspiro. E não foi só abençoado Abraão foi abençoado, e a geração de Abraão está sendo abençoada até hoje, por causa da obediência de Abraão, por causa da fé de Abraão. Porque Abraão era homem obediente, Abraão era homem temente a Deus. Quando a gente é obediente ao Senhor, algo de bom, algo de sobrenatural acontece sobre as nossas vidas. Abraão era um camarada que, se Deus pedisse, ele fazia. Abraão era um camarada, se Deus falasse, Abraão, eu quero isso, ele fazia. Abraão não tinha tempo ruim, não. Abraão estava ligado no Senhor. A palavra de Deus vai falar que chega um dia que Abraão tinha um único filho, Isaac, o filho que ele amava, que ele tinha um outro, Ismael, mas ele amava Isaac. A palavra de Deus vai falar que Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, o negócio é o seguinte, vai lá em tal monte, eu quero o seu filho de sacrifício. Abraão não pensou duas vezes, Abraão não questionou, Abraão não murmurou, Abraão só pegou o seu filho, pegou e rachou para o monte. Por causa de quê? Por causa da obediência do Senhor. Por causa ele estava ligado no Senhor. A palavra de Deus vai falar que Abraão chega ali para ofertar o seu filho, mas Deus não permitiu. Por causa de quê? Ele provou a Deus a fé e a obediência a Deus. E Deus abençoou Abraão de uma forma tão poderosa, a gente não faz ideia.
para a gente ser abençoado a Deus, a gente tem que ser obediente. A gente tem que ser obediente a Deus. Porque a gente quer as coisas do Senhor, a gente quer algo do Senhor, mas a gente não quer ser obediente a Deus. A gente quer algo que aconteça, quer uma porta aberta, a gente quer um carro, vou colocar bem materiais, a gente quer uma casa própria, a gente quer um serviço bacana, a gente quer, muitos querem um esposo, um marido bacana, mas a gente não quer obedecer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. Querer a gente quer, mas a obediência a Deus. E a obediência a Deus, Senhor, muitos falam assim, Senhor, se dá um serviço assim, assado. Eu prometo, Senhor, que meu dízimo vai estar todo mês lá na casa do Senhor, mas quando recebe, cadê o dízimo? Não é obediente naquilo que você falou, Senhor. E ainda quer questionar o Senhor. Ainda quer questionar o Senhor. Então seja obediente a Deus. Seja obediente naquilo que você fazer com Deus. O propósito que você fazer com Deus, seja obediente. Seja obediente a Ele. Porque assim como foi com Abraão, vai ser com você, como você, porque Abraão não foi diferente de mim nem de você. Ele não foi diferente de mim e de você. Porque o mesmo Deus, que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que suplica as nossas necessidades. É o mesmo Deus que faz. É o mesmo Deus que promove as suas nossas vidas. Mas basta a gente ser obediente a Ele. Basta a gente ser obediente. E a palavra de Deus vai falar ainda mais. Igual você pode ler em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14, do chefe da Síria, Naamã. A palavra de Deus vai falar que Naamã era o chefe da Síria, que era inimigo de Israel. E a palavra de Deus vai falar que ele foi até Israel para receber o seu milagre. E a palavra de Deus vai falar que chegando até lá o profeta Eliseu fala com ele, vai até lá até o rio e mergulha 7 vezes. E a palavra de Deus vai falar que Naamã, primeiramente ele questionou, porque o rio era muito sujo. Vai falar que primeiramente ele começou a questionar, mas a palavra de Deus vai falar que seus amigos começaram a apoiar ele. E ele obedeceu e mergulhou 7 vezes naquele rio e foi sarado. E foi curado. A obediência de Naamã podia muito bem falar que nada. Eu vim aqui, eu vou mergulhar nesse rio sujo. Mas ele foi obediente à voz do profeta e mergulhou 7 vezes e recebeu o seu milagre. Assim também como aquele cego que Jesus pegou, cuspiu no chão, fez um baile, colocou nos seus olhos e falou para ele, vai até tal lugar e lava teus olhos. E ali ele foi obediente à voz de Jesus. E quando ele lavou os olhos, ele foi recuperado as vistas. Ele foi curado das suas vistas. Por causa da sua obediência a Deus. Por causa da sua obediência a Jesus Cristo. Então quando a gente é obediente, quando a gente coloca as coisas do Senhor nos primeiros planos, quando a gente começa a fazer as coisas de Deus com obediência, algo de Deus tem que acontecer nas nossas vidas. O milagre de Deus tem que acontecer nas nossas vidas. Tem que acontecer. O que impede algo de Deus acontecer nas nossas vidas é a desobediência. É a desobediência que opera o milagre de Deus acontecer na minha vida e na sua vida. Porque Deus manda a gente fazer, a gente não quer fazer. Aí Deus vai colocar outra pessoa no nosso lugar. Eu não estou mentindo, eu estou falando a real. Aí você está lá, mas por que a pessoa está fazendo? Porque a pessoa está sendo usada por Deus. Por quê? Porque a pessoa está sendo obediente e você não está. Essa é a realidade. Aí começa a contenda, começa a intriga, começa a fofoca, começa o levante dentro das igrejas por causa disso, por causa da desobediência. Porque Deus te chamou, Deus te levantou. E você fala assim, eu não vou fazer porque eu não tenho capacidade. Eu não vou fazer porque eu não tenho coragem. Eu não vou fazer porque eu sou covarde, porque eu sou medroso. Mas quem te chamou foi quem? Foi a pastora Patrícia? Foi o presbítero, foi o pastor? Não, quem te chamou foi Deus, Ele que te capacita. Glória a Deus. Ele que te capacita. Seja obediente ao Senhor. Moisés foi chamado por Deus para liberar aquele povo do Egito. Ele começou a falar, Senhor, mas sou pesado de língua, sou gago. Senhor, não tem capacidade de chegar perante a Faraó. Senhor, não tem capacidade de falar com o Faraó. Senhor, não sei o que, começou a colocar um tanto de barreira na sua frente. Deus só respondeu e falou assim, Moisés, quem faz o cego enxergar? Moisés, quem faz o mudo falar?
Se Ele te chamou, obedece a voz do Senhor. Amém. Obedece a voz do Senhor. Quantas vezes você está na cadeira e fala: Senhor, eu tenho medo de falar em público. Senhor, eu tenho medo de pregar. Senhor, eu tenho medo só de pegar o microfone. Já começa a tremer igual uma vara verde. O Senhor falou: quem te capacita sou eu. Não sou um homem que te capacita você, não. Eu te chamei. Na hora que eu estava te dando os livramentos, não foi à toa. Eu te chamei para você fazer minha obra. Não te chamei para você ficar apenas sentado no banco, olhando as pessoas fazer minha obra. Eu te chamei para você fazer minha obra. Entende isso nessa noite. Entende isso nessa noite. A gente sempre quer arrumar desculpa para não fazer a obra de Deus. A gente sempre quer arrumar desculpa para colocar as barreiras na nossa frente. Depois a gente fala: Satanás que está colocando barreira. É o demônio que está colocando barreira, não. Vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros.